Muito bom dia, gente. É um prazer estar com vocês hoje aqui. A nossa aula hoje é matéria orgânica do solo, unidade 4. A matéria orgânica do solo ela é uma espécie de panaceia no solo. Ela serve para tudo. Ela melhora todas as propriedades do solo, física, química, biológica, altera pH, contribui para a melhoria de todas as propriedades do solo. Nós vamos ver de uma forma mais detalhada cada uma das propriedades, algumas delas, né? Não dá para ver todas, e o efeito que a matéria orgânica vai ter sobre cada propriedade. Então veja que a matéria orgânica é a espécie, é como se fosse, para usar uma, uma linguagem um pouco diferente, é a vida do solo, né? A alma do solo. A alma é vida. Então é a vida do solo, a matéria orgânica. Ela contribui de forma positiva para a melhoria da fertilidade do solo, a textura, a estrutura, porosidade, enfim, consistência, etc. Aqui na introdução, dentro da introdução, falar um pouquinho da importância, né, da matéria orgânica, os componentes. Ó. Componente importante da fertilidade do solo, a matéria orgânica, porque como eu falei, ela contribui para a fertilidade na medida que os elementos, os nutrientes das plantas vão ser liberados a partir da matéria orgânica. Primeiro a matéria orgânica é umificada, né? E ela fica muito tempo como humus, mas depois é mineralizada. E aí os elementos são liberados para a solução do solo, cálcio, potássio, magnésio, sódio, ferro, etc. Molibdênio, etc. Todos os outros elementos. Tanto os macro, que a gente viu, né? Quanto os micro, que a gente viu também na aula passada de fertilidade do solo. Então, a matéria orgânica exerce múltiplos efeitos sobre as propriedades do solo. E esses efeitos, em geral, é melhorando as características do solo do ponto de vista agrícola, do ponto de vista de cultivo de plantas. Frações da matéria orgânica. A matéria orgânica pode ser dividida de uma forma assim bem grosseira, né? Mais fácil de compreender, em restos de vegetais e animais recém-depositados. É possível você saber que se trata de uma folha, de um galho, de recém-depositado, de plantas e de animais, insetos, aranhas, enfim. Nesse estágio dá para você saber que a origem dessa matéria, se é vegetal ou animal. E o humus é uma fração homogênea, né? Totalmente misturada, né? Os restos de animais e vegetais misturados, de maneira que não é possível saber mais o que é vegetal, o que é animal, né? O humus é mais ou menos como um pó de café, né? É usado, né? Então ele não dá para você distinguir o que deu origem, né? Se tem mais animal, se tem mais restos de animais ou de vegetais, que ele é totalmente homogêneo. E fica muito tempo nessa condição no solo. Então quando a gente fala matéria orgânica do solo, em geral a gente se refere ao humus. Né? E a ideia que a gente tem de humus é o humus de minhoca. Né? O humus de minhoca o que é? Ela se alimenta de matéria orgânica, né? Excreta esse material e naturalmente na excreção vai também saliva, sangue. E o próprio animal morrer, né? Vai ser incorporado ao humus. A humus é a fração ativa, realmente importante para a fertilidade do solo. Então quando eu falei, ela é a fração ativa, estável, né? Relativamente estável e importante para a fertilidade do solo. Então quando se fala em matéria orgânica do ponto de vista de fertilidade do solo, a gente está falando basicamente de humus. O humus é altamente coloidal, tem propriedades coloidais, né? De troca de elementos, é amorfo, quer dizer, não tem forma definida, e cor marrom a negra. Então dá para um exemplo
que a gente geralmente dá é o pó de café depois que é usado, né? Principalmente depois que é usado. Ele adquire umidade, né? E fica aquele material amorfo, né? Marrom, negro. Então a gente assemelha ao pó de café usado. O pó de café que não é usado, ele por não ter água, né? As partículas não estão ligadas entre si. O humus não. O humus na sua homogeneidade, ele se liga, as partículas se ligam entre si. Para quem não entendeu ainda o que é humus, então, isso aqui são minhocas, né, que produzem esse material, humus. Naturalmente, que esse material aqui, que é tirado do minhocário, ele mistura a ração das minhocas, mistura folhas, né, mistura os animais e morrem, o alimento de que elas se alimentaram, excretaram. Nessas excreções tem sangue do próprio animal, tem saliva. Então, isso aqui a gente chama de humus, mas é mais um composto, né? O que é retirado de um local desse, onde se cria minhocas, aí está mais para um composto do que para o humus. Mas aí a gente chama de humus de minhoca, né? Então, humus de minhoca seria esse material aí, né? Bem homogêneo, que você não distingue mais que é animal, que é vegetal, enfim. É um material bem homogêneo, que se assemelha mais a um composto que a gente obtém através de compostagem de material orgânico durante algum tempo, que a gente viu na aula passada, pelo menos em 3 meses, né? Ok? Mas aqui dá uma ideia boa do que é humus, mas é que isso aí seja humus de minhoca. A minhoca ela pode ser usada para produção de humus, exploração de humus, mas também pode ser usada para consumo, para iscas, para capturar peixes, etc. E tem quem use também para consumo humano, certo? Ok? Então, conteúdo e distribuição da matéria orgânica. Os solos arenosos, que são solos leves e desertos, chega a ter 1% de matéria orgânica. São pobres em matéria orgânica. 1%, quase nada. Em regiões de pradarias, 12% ou mais. Pradarias é tipo é uma vegetação própria ali do sul, do centro-sul, né? São vegetações de graminhas, normalmente são graminhas. 12% ou mais. As graminhas são poáceas, né? Graminhas ou poáceas. Os solos orgânicos em 20 a 30%. Os solos tufosos são praticamente matéria orgânica, 90 a 95%. Os solos leves, quando a gente fala solos leves, são solos arenosos. Eles são leves, porque a densidade deles é menor do que os solos argilosos. Por isso a gente chama solos leves, os solos arenosos. São mais pobres em matéria orgânica que os solos argilosos. Como esses solos leves são arenosos, eles são muito porosos, a matéria orgânica se perde por lixiviação ao longo do perfil do solo. E essa é uma das razões porque ele é pobre. Além disso, a vegetação que sobrevive sobre esses solos é uma vegetação escassa, né? A vegetação que produz pouca biomassa, como na Caatinga, por exemplo, a produção de biomassa é pequena. Além disso, os animais consomem, o caprino, o ovino, aí fica muito pouca matéria orgânica no solo, para se formar humus. A distribuição da matéria orgânica no perfil do solo depende do modo como se adiciona o material orgânico. Claro, normalmente o agricultor ele adiciona matéria orgânica nos 20 centímetros iniciais do solo, né? A camada arável do solo. Então ela vai estar aí nos 20 centímetros. Alguma coisa vai migrar, né, por infiltração, dependendo da textura, estrutura do solo, porosidade, como eu falei nos solos leves. Mas a maior parte vai ficar por aí mesmo, nos 20 centímetros. É onde é necessário para a produção das culturas, chamadas culturas anuais, né? Milho, feijão,
né? As culturas anuais, amendoim, etc. Não, o terreno mal drenado ocorre maior com matéria orgânica. Quando é mal drenado, significa que o solo é pouco poroso, né? Então a drenagem é deficiente, não ocorre uma boa drenagem. Se não ocorre uma boa drenagem, essa matéria orgânica que é colocada fica acumulada na camada superficial do solo, uns 20 centímetros. Ela não tem como drenar, porque o solo drena mal. Ela vai ser drenada com a água, em forma de humus, levada para horizontes inferiores. Isso se o solo for bom, um solo poroso, né? Média porosidade natural. E aí a água drena e leva a matéria orgânica. Se não, ela vai ficar acumulada nos 20 centímetros. O que não é ruim, porque o ideal é que para culturas anuais é que se adube, que se cuide os 20 centímetros iniciais do solo, de 20 a 30, né, no máximo, que é onde as raízes das plantas se desenvolvem e é onde a contribuição maior para a produção e produtividade das culturas anuais. Então, a matéria orgânica ela tem esse aspecto aí, né? O cidadão mostra na mão e ela é de cor escura, normalmente escura. Esse fato de não é necessariamente negra, mas pode ser marrom, clara, escura. Esse caráter de ser escuro tem algumas vantagens do ponto de vista agrícola. Por exemplo, ela aquece mais do que as areias quartzosas, que são brancas, né? A cor escura absorve calor, a cor clara reflete calor. Então veja aí que acima desse solo aqui, ó, isso aqui é uma graminha, né? Graminha poácea, né? Não sei se é arroz, mas é uma graminha aí, um capim. E aqui embaixo tá a matéria orgânica, que é mostrada aqui na mão desse rapaz aqui, desse cidadão aqui. Entendeu? Então ele tirou daqui. Veja que alguém botou 2 olhos aqui, aí aqui fica da ideia de uma carâncula, né? De uma carâncula aqui, né? Alguém diz que as carânculas afastam mau espírito. Mas é outra coisa. Deixa pra lá, esse assunto aí é um desvio desnecessário. Então, interessa saber que a matéria orgânica é escura, podendo ser negra, preta, e que esse caráter de ser escuro tem uma aplicação que a gente vai ver já já em sementeira, que é a ideal para a germinação de semente. É que a germinação de semente requer mais o leito mais aquecido, estimula o processo germinativo. Claro que isso tem um limite, né? Temperaturas acima de 40 graus vai matar a semente, 45 graus, mas a temperatura ideal, um pouquinho acima, estimula o processo de germinação em sementes. Então, a utilidade em leite de sementeira. Então, nos solos cultivados, a maior terror de matéria orgânica é na camada arável, 20 centímetros iniciais do solo, que é nos horizontes mais profundos. Por que tem mais aí? Porque o agricultor incorpora aí, exatamente aí, nos 20 centímetros. E esse que está em profundidade foi levado pela água de drenagem, na forma de humus. Obtido o teor de carbono, por qualquer dos métodos, calcula-se a porcentagem de matéria orgânica multiplicando-se por 1,724 ou 1,923. O fator 1,724 surgiu da consideração de que a matéria orgânica possui 58% de carbono. Então, você dividir 100 por 58 dá 1,724. Recentemente tem se observado que 52% de carbono se aproxima mais da realidade. Daí o fator 924. Então, é 100 dividido por 52, dá o 924. Agora a gente tem que ver que essa matéria orgânica ela vai variar muito, né? Isso aqui é só uma aproximação, uma ideia, né? Porque vai variar com a natureza do resto incorporado, se é de origem animal, se é de origem vegetal,
se é folha, se é caule, se é fruto, se é semente, entendeu? Então isso vai variar muito. Esses números é só para a gente ter uma ideia. Uma outra maneira de determinar a matéria orgânica é a percentagem de nitrogênio vezes 20, porque o fator 20 origina-se do fato de se considerar que o teor de N no humus é igual a 5%. Então, considerando-se que o teor de nitrogênio no humus é 5%, então se você divide 100 por 5 dá 20, é de onde vem esse 20. Então, pega o teor de N, percentagem de N, multiplica por 20, aí dá a matéria orgânica do solo, já na forma de humus. Quando a gente fala matéria orgânica do solo é humus, não é folha, galho, fruto, semente, animais não, já é humus. Agora, esses valores aí, eles são assim, digamos, aproximações, né? Existem métodos mais precisos. Eles são válidos no campo, porque você tem uma ideia da matéria orgânica. Mas não é uma coisa muito rígida, muito exata. É só uma aproximação. Você tem uma aproximação de uma realidade e às vezes isso pode ajudar no seu trabalho no campo. Ok? Então, aqui nós temos esse quadro aqui. Esse cidadão ali está colocando, isso aqui é calcário, né? Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio. Esse aqui é uma pilha de materiais que está sendo decomposto. Isso aí está fazendo um composto, a decomposição desse material. E está colocando o calcário para equilibrar o pH. A gente sabe que o calcário eleva o pH, corrige a acidez, elevando o pH desse material. Aqui é um plantio de cebolinha, ó. Veja que a cebolinha ela é plantada, ela é cortada. Aqui um detalhe, ó. Você corta a parte aérea, diminui o tamanho da folha e também a raiz, corta a raiz também. Para quê? Isso é para ajudar no pegamento da muda. Porque se a folha completa, a planta transpira muito. Aí ela pode morrer por transpiração. A raiz, quando você corta a raiz, você estimula brotações aqui, né? E favorece também o pegamento dessa muda aqui, ó. Certo? Então, aconselha-se diminuir a folha, reduzir a área foliar para evitar o excesso de transpiração e a parte aérea para estimular o alongamento das raízes, ok? Então aqui detalhe de plantio de cebolinha, veja o espaçamento aí mais ou menos 20 centímetros, né? De uma planta para a outra, deve ser de 20 a 30. E aqui um detalhe, né? O cidadão irrigando, já plantou, já está irrigando. A irrigação deve ser feita logo após o plantio, para que haja um contato perfeito das raízes com o solo, e isso garante empaste, né? O pegamento da muda, garante empaste. Natureza dos produtos que contribuem para a matéria orgânica. Então aqui é um item, né? Um novo item, novo item que nós vamos abordar com relação à natureza dos produtos que contribuem para a matéria orgânica. A matéria orgânica ela é constituída de resíduos vegetais e animais, mas mais vegetais. 80% da matéria orgânica é celulose. Celulose é de origem vegetal. A celulose constitui as portas, janelas, os móveis, tudo que tem madeira é feito a partir da celulose. Constituído de vegetais e animais, mais vegetais. Substâncias sem N, rica em carbono, hidrogênio e oxigênio, né, como carboidrato, lignina. A celulose é um polissacarídeo, né? Lignina, celulose. Substância nitrogenada, ó, contendo carbono, hidrogênio e oxigênio, mas também contendo enxofre, fósforo, ferro e outros elementos. Constituem-se minerais, principalmente fósforo, cálcio, magnésio, potássio, silício, enxofre, etc. Então veja que a matéria orgânica tem muitos elementos, praticamente todos os elementos, macro, né, e micro. Aqui não entrou ferro, molibdênio, zinco, mas também tem, né? Então,
A matéria orgânica é constituída dos elementos de que as plantas precisam para o seu crescimento, desenvolvimento e frutificação. Então, quando a matéria orgânica é decomposta, quando ela é mineralizada, esses nutrientes voltam para a solução do solo. A gente já viu que a planta absorve o que está na solução do solo. Aí os elementos vão todos lá para a solução do solo: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, molibdênio, cobalto, ferro, etc. Zinco, vão estar na solução do solo depois. Vão ser ciclados, vão ser reciclados, vão ser reabsorvidos pelas plantas, vão formar novamente carboidrato, lignina, celulose, proteínas, lipídios, e tudo volta de novo para o solo, sendo reabsorvido pelas plantas. Então aqui é um quadro mostrando, né, um quadro bem ilustrativo, mostrando aqui o lado esquerdo, né, de quem vê. Isso aqui é uma tulha de material orgânico, né? Aqui tem folha, tem fruto, tem semente, não estou vendo, mas tem, imagino. Tem material de origem vegetal. Mas além de vegetal, aqui deve ter alguma aranha, formiga, cupim, né, que já é animal, certo? Então na natureza as coisas não estão separadas. E esse outro lado aqui, o homem separa para estudar melhor, para entender melhor. E às vezes até dificulta o entendimento. Mas aí é outro assunto. E aqui ao lado, do lado direito, nós temos esses peixezinhos mortos, né? Exemplo de matéria orgânica de origem animal, né? Veja que aqui é uma lagoa, né? O que deve ter acontecido aqui é que essa lagoa está poluída demais, né? As bactérias, fungos, protozoários, actinomicetos, micro-organismos tiraram o oxigênio da água para decompor a matéria orgânica. Aí faltou oxigênio para os peixes. Os peixes morreram, né? Por asfixia, falta de oxigênio. Entenderam? Então aqui é só para mostrar matéria orgânica de origem vegetal, plantas, e matéria orgânica de origem animal, peixes. Mas na natureza está tudo misturado, né? Aqui tem inseto, aqui tem formiga, tem cupim, aranha. Mas a gente separa para entender melhor. Decomposição da matéria orgânica e seus produtos de decomposição. Como é que acontece a decomposição da matéria orgânica? A decomposição da matéria orgânica é de natureza enzimática. As bactérias, os fungos produzem enzimas e as enzimas atacam a matéria orgânica, decompondo essa matéria orgânica para liberar energia para o próprio micro-organismo. Então, a decomposição da matéria orgânica é de natureza enzimática. Seus produtos finais podem ser agrupados assim, ó. Energia. Então, quando a bactéria libera enzima, decompondo a matéria orgânica, e ela usa parte da energia para si mesma, seu metabolismo. Parte fica no ambiente, como calor, é dissipado. Energia utilizada pelos micro-organismos e liberada como calor. Então, parte o micro-organismo usa no seu metabolismo e parte libera como calor. Produtos finais: dióxido de carbono e água. Então, os produtos finais da decomposição da matéria orgânica é dióxido de carbono e água. E no solo fica o humus. O humus é uma fração estável da matéria orgânica, como a gente já viu, de natureza coloidal, amorfo, negro, coloração escura, pode ser preto, pode ser marrom, né? E é muito resistente no solo, pode ficar muito tempo como humus. Depois o humus vai ser decomposto também, né? E voltar a minerais, quer dizer, ocorre a mineralização do humus. A mineralização do humus nada mais é do que a liberação dos minerais que ainda estão no humus para a solução do solo. Que minerais? Nitrogênio, fósforo, potássio,
cálcio, magnésio, enxofre, zinco, molibdênio, cobalto, os outros elementos. Só não H2O, né, a água que já saiu, né, e o dióxido de carbono, CO2. Então, essa figura, né, ela é bem interessante, ela é composta de dois solos. Um solo, né, praticamente mineral, ó, um solo quase rocha. Aqui é praticamente rocha. Veja o detalhe dele aqui, ó. E aqui é uma visão microscópica. Então você vê só fragmentos de areia, de silt e de argila. Esse aqui é um solo puramente mineral. Quase que totalmente mineral. Não existe totalmente mineral na natureza. Mas é quase que mineral o solo. A gente diz que tem pouca vida nesse solo, mas ainda tem vida. Tá aqui, ó, uma plantinha, as raizinhas, plantinha raiz. Mas veja que ela chega aqui, ela não vai mais, ó. Aqui tem uma camada impermeável, né, de rocha, ó. A planta não consegue avançar. As raízes não crescem além daí. Elas vão crescer na horizontal. Não tendo como crescer na vertical, cresce na horizontal. Já aqui é um solo fértil, né? Aqui é um solo de baixa fertilidade natural. Sustenta poucas plantas, pouca vida. E aqui não, é um solo bastante fértil. Veja a vegetação em cima, ó. Aqui tem graminhas, tem... o que mais tem aí? Leguminosas, graminhas são poáceas. Leguminosa, fabáceas. Aí aqui tem muitos organismos, tem quilóptero, dipópodas, centopeias, emboás, tal. E micro-organismos, cara, tá aqui um aumento, ó. Isso aí foi tirado daqui, né? E aqui foi aumentado mais ainda. Fazer uma visão microscópica. Aqui você tem hifas de fungo, né? Aqui tem, parece formiga, mas tem também bactéria, né? Nesse aumento aqui. Então, dá para ver claramente que esse solo, ele é bem um solo fértil, né? Bem mais do que este aqui. Por quê? Porque ele sustenta uma vida, uma abundância de vida muito maior do que esse aqui. Então, a gente considera que a fertilidade dele é melhor do que a do anterior. Veja essa raiz aqui, onde é que ela vai, ó. A raiz está... vai por aqui. Não, vai por aqui. Então, isso é só para mostrar o grau de desenvolvimento e o grau em que o solo atingiu. Esse aqui, com o tempo, ele vai chegar aqui, né? Vai se desenvolver, né? E vai chegar aqui. Vai levar algum tempo, não sei quanto, mas vai chegar. Que a tendência é esse solo ir evoluindo, né? E se desenvolvendo até atingir esse estágio de uma fertilidade muito maior, muito mais... um solo bem mais apropriado para o cultivo de plantas, né? E também de ração para os animais, né? Graminhas e leguminosas, poáceas e fabáceas. Ora, um outro item é efeitos da matéria orgânica sobre as propriedades do solo. Eu falei no início, vou repetir, é importante a repetição. A matéria orgânica influi sobre as várias propriedades do solo e influi para melhor, sempre para melhor. A matéria orgânica é do bem, ela influi sempre para melhor. Então ela melhora a porosidade, melhora a estrutura, melhora a aeração, melhora a drenagem, retém a umidade do solo. Enfim, ela no solo é uma panaceia. A palavra panaceia quer dizer exatamente isso. Algo que serve para tudo. Na linguagem lá no campo a gente diz assim: panaceia é pau para toda obra. Fulano é pau para toda obra, ele faz qualquer coisa, né? Efeito da matéria orgânica sobre a propriedade do solo. A matéria orgânica exerce influência benéfica sobre as várias propriedades do solo, como eu disse, principalmente no que se refere à sua fertilidade. Quer dizer, a matéria orgânica, ela melhora as propriedades físicas, químicas, biológicas do solo,
mas ela é importante mais ainda do ponto de vista da fertilidade. Por quê? Porque ela é o depositário, né, daqueles nutrientes. É como se fosse uma poupança de nutrientes, macro e micronutrientes. Propriedades físicas. Aqui dentro das propriedades físicas a gente vai enumerar só algumas propriedades, não dá para enumerar todas, são muitas. A gente vai pegar aqui umas 5 propriedades e ver o efeito da matéria orgânica sobre essas propriedades especificamente, certo? É melhor assim. Estrutura e aeração, ó. A matéria orgânica promove a formação de agregados estáveis. A estrutura e a aeração do solo. Tem tudo a ver, estrutura com aeração, né? Entrada de ar no solo e água. Promove a formação de agregados estáveis. Então, se ela promove a formação de agregados estáveis, porque ela é tem ação cimentante, né? Forma agregado, ela altera a porosidade do solo. Tende a aumentar a porosidade do solo. Porque a porosidade entre os agregados, que a gente chama porosidade externa, é maior do que a porosidade dentro do agregado, a porosidade interna. Então, isso facilita o movimento da água e ar na rizosfera. A rizosfera é região de influência da raiz. Então, essa palavra rizosfera quer dizer exatamente isso. Região de influência da raiz. A raiz influi sobre o ambiente onde ela está, porque ela libera água, libera hormônio, né? Ela atrai organismos que se alimentam desses produtos. Ela controla a população que está ali embaixo da árvore. Então tem todo um efeito da raiz sobre o solo. E esse efeito no ambiente é o efeito da rizosfera, região de influência da raiz. Normalmente essa região é mais povoada por bactérias, micro-organismos, né? Fungos, e animais maiores como quilópodo, diplópodo, emboás, centopeias, enfim. O animal vai onde está o seu alimento, né? Então a matéria orgânica também diminui a aeração excessiva em solos arenosos. Os solos são arenosos, a matéria orgânica diminui a aeração excessiva. Se os solos são argilosos, a matéria orgânica aumenta a aeração porque forma agregados estáveis. Então, a matéria orgânica atua numa extremidade e na outra, sempre favorecendo as condições do solo, melhorando as condições do solo. Aeração e drenagem, a primeira, né, que a gente viu. Estrutura e aeração, que tem a ver com a drenagem do solo. Maior drenagem da água e também de ar no solo. A outra propriedade, densidade. Densidade aparente. O que é a densidade aparente? É massa dividido por volume. Grama por centímetro cúbico. A densidade da matéria orgânica é meia grama por centímetro cúbico. A densidade dos minerais normalmente é de 2,5 a 2,6 gramas por centímetro cúbico. Então, os minerais são 3 vezes mais pesados do que a matéria orgânica. Então, quando você coloca a matéria orgânica, se você puxa a média para o meio, né? Aí diminui a densidade aparente. A densidade aparente é a densidade sem alterar a estrutura do solo, né? Você tira com um anel sem modificar o solo, incluindo os poros. Então, densidade aparente. Você pouco densa favorece a granulação. Ó. A matéria orgânica reduz a densidade aparente do solo. A própria matéria orgânica já tem uma densidade muito menor. Então, quando mistura com a densidade do solo, meio, 1,5, se você somar, né, dá 3. Se você dividir por 2, que é uma média aritmética, aí vai dar 1,5, né? 3, meio, com 2,5 dá 3. Dividir por 2 dá 1,5. Então, até por aí ela reduz a densidade aparente, certo? Do solo. Isso é bom, porque o solo com densidade aparente menor, ele permite mais a mecanização do solo, a movimentação do solo, arações, gradagem, etc. Retenção de umidade, ó, é outra propriedade, retenção de umidade, outra propriedade física. O humus absorve grande quantidade de água, 4 a 6 vezes seu próprio peso. O humus é como se fosse uma esponja, né? Retém a água de 4 a 6 vezes seu próprio peso. Isso já é, do ponto de vista agrícola, excelente.
Promove a granulação de partículas minerais do solo, favorecendo a absorção de água. Então, em regiões que falta d'água como a nossa, no semiárido, a matéria orgânica faz esse milagre, retém de 4 a 6 vezes seu próprio peso em água. E promove a granulação das partículas minerais do solo, que favorece a absorção da água, ou de água, porque no que promove a granulação, a formação de agregados estáveis, aumenta a porosidade. Com isso tem mais espaço para entrar água no solo, e ar também, que aumenta a porosidade. A granulação de partículas minerais favorecendo a absorção de água. Por quê? Porque aumenta a porosidade do solo. No que aumenta a porosidade do solo, entra água e também entra ar. Água e ar é vida no solo. As plantas morrem se não tiver ar. E também morrem se não tiver água. Como morre pelo excesso. A cor do solo. A cor do solo é outra propriedade física importante, né? Que a matéria orgânica tende a emprestar cor mais escura ao solo. Como a gente viu lá naquela slide lá anterior, naquela carâncula, né? Eu destaquei a carâncula. Veja que a matéria orgânica é escura. Como ela é escura, ela tende a emprestar cor escura ao solo. Solos escuros aquecem mais rapidamente que os solos claros. Os solos escuros aquecem mais rapidamente que os solos claros. Com isso, você pode usar essa propriedade, né, no leito de sementeiras para estimular a germinação de sementes, estimular o processo de germinação de sementes. Então, esse solo aqui, vocês estão vendo aqui, da esquerda de quem vê, tem uma picareta aqui dentro, ó. Esse solo ele é areia quartzosa, é quartzo. Não é o solo quartzarênico, é areia quartzosa. E esse aqui, ó, onde já está a carâncula de novo, que é o mesmo aquele, né, com graminhas e tal. Tem bastante matéria orgânica, mais matéria orgânica. Esse aqui tem mais matéria orgânica, e esse aqui tem menos matéria orgânica. Aqui não tem matéria orgânica de jeito nenhum? Tem, tá aqui, ó, a vegetação aqui em cima, né, vai ter uns aqui, mas bem menos matéria orgânica do que aqui. Aqui tem bem mais, por isso que ele é escurinho assim, ele tende a ser escuro, por causa da natureza da matéria orgânica ser escura. E aqui é branquinho, por causa do quartzo que é branco, creme ou branco. Então aqui só para mostrar que a matéria orgânica é bem escura e o quartzo é bem claro. Essa cor escura absorve a luz e se aquece mais. E essa cor clara, como um espelho, reflete a luz e se aquece menos. É por isso que quando a gente anda com a camisa escura, a gente sente mais calor do que com a camisa clara. Plasticidade, coesão e aderência. É a outra propriedade física do solo, plasticidade, coesão e aderência. Tem a ver com mecanização do solo. Se o solo é muito plástico, tem uma coesão alta e aderência alta, o trator entra, mas não sai, fica atolado. Olha, ô negoção, né? Não é bom? Então, reduzida a plasticidade, coesão do humus, tem aspectos agrícolas importantes e favoráveis, né? Favoráveis do ponto de vista agrícola, do ponto de vista de mecanização do solo. Você tem, ocasionalmente, que faz arações, gradagem, até subsolagem, se for o caso. E, ou seja, você tem que movimentar o solo. Se o solo for muito pegajoso, de uma plasticidade muito alta, coesão e aderência, adere a tudo que entra lá, aí isso dificulta a mecanização do solo. Você entra com matéria orgânica, aí reduz a plasticidade, coesão e aderência desse material e com isso facilita a mecanização. Ok? Essas são propriedades físicas. Vamos ver agora as propriedades químicas. O mesmo raciocínio nós vamos usar, nós vamos enumerar algumas propriedades, não são todas, e ver o que ocorre
que a matéria orgânica produz, ou qual é o efeito dela sobre as propriedades que nós vamos enumerar agora. Capacidade de troca de cálcio, CTC, uma propriedade importantíssima, né? O humus tem elevada CTC. Como o humus tem elevada CTC, ele leva a CTC para o solo. Ele leva a CTC dele para o solo, que a gente chama CTC da matéria orgânica. Existe a CTC dos argilos minerais, né? E a CTC da matéria orgânica. Então, quando você tem no solo, você vai determinar a CTC total, você tem que a CTC total é CTC dos argilos minerais mais CTC da matéria orgânica. Então, dependendo do tipo de solo, de 30% a 60% da CTC se deve ao humus. Então, eu acho que vocês já estão sabendo o que é CTC, mas já vi em outras unidades. Mas eu acho que convém fazer uma pequena revisão. Vocês lembram daquela estrutura que eu desenhei, né? Estrutura coloidal, a estrutura micelar, né? Então, a micela, né, no solo se comporta como um imenso ânion que congrega cátio numa espécie de coroa de cátio, né? Então, dependendo do solo, essa coroa de cátio vai ser mais povoada ou menos povoada por cátio, né? Cálcio, magnésio, potássio, sódio, etc. Então, a CTC o que é? É a soma de cálcio, magnésio, sódio, potássio, alumínio e hidrogênio. Como é que a gente soma isso? Isso vem do laboratório já, é só somar, né? Em milimol de carga por decímetro cúbico. Tem laboratório que muda um pouquinho. Mas aí se você soma isso aí, você tem a CTC. Quanto maior a CTC, mais o solo é fértil, tem uma relação com a fertilidade, porque ele tem mais nutrientes, tem um estoque de nutrientes maior para liberar para a solução do solo. E a partir daí, a planta, né? A planta absorve na solução do solo, o mineral está na estrutura micelar, é liberado para a solução, a planta absorve. E aí esse ciclo se repete, né? Que a gente chama isso aí de equilíbrio dinâmico, né? Na medida que falta nutrientes na solução, a micela libera, a estrutura micelar libera, e aí na medida que tem mais, ela protege, ela guarda, né? Como numa prisão domiciliar. Então o humus tem alta CTC, dependendo do tipo de solo, 30% a 60% da CTC se deve ao humus. Solos arenosos, por exemplo, a maior parte da CTC se deve ao humus, já que ele é pobre em argila, os argilos minerais. Acidez. Acidez é outra propriedade química importante, né, que é o pH. A matéria orgânica fornece hidrogênio mais. Esse tende a acidificar o solo. O pH é uma das variáveis que mais influi sobre o solo. Como é que a gente determina o pH? O pH é o logaritmo da concentração hidrogeniônica, né? Tem a ver com a concentração de hidrogênio. Quanto maior a concentração de hidrogênio, mais baixo o pH. Quanto menor, mais alto o pH. O pH abaixo de 7 é ácido. 7 é neutro. Acima de 7 é alcalino. Então, essa acidificação aí da matéria orgânica, ó, quando a matéria orgânica é decomposta, ela libera hidrogênio mais, por formar ácido úmico, ácido sulfúrico, umina, e até ácidos minerais, do tipo ácido sulfúrico, muriático, tá? Enfim. Esse hidrogênio mais, ele não fica na solução, ele vai para a acidez potencial, ó. Ele é capturado, ó. Tal acidificação ocorre principalmente na acidez potencial. Aí fica lá na estrutura micelar, esse hidrogênio mais. Eventualmente ele pode ir para a solução. Então a variação na acidez ativa é menor. Quer dizer o seguinte, ó, que embora a decomposição da matéria orgânica libere hidrogênio mais, esse hidrogênio não vai para a solução do solo. Ele fica lá na estrutura micelar, lá na estrutura coloidal do solo, retido lá numa prisão domiciliar. Então ele não é problema. O problema é se ele fosse para a solução do solo. Até nisso a matéria orgânica é boa, né? Poder tampão, ó. Quanto maior o teor de matéria orgânica umidificada no solo, maior será a resistência à mudança de pH. Então, a matéria orgânica tem um poder tampão. O que é esse poder tampão? A resistência à mudança de pH. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica umidificada no solo,
quanto mais humus no solo, maior será a resistência à mudança de pH, maior o poder tampão. Então digamos que o pH está 6,5. Aí no poder tampão você bota ácido e continua 6,5. Você bota base e continua 6,5, porque ele tem um poder tampão, ele controla. É claro que aí tem um limite também, a partir do qual o sistema deixa de funcionar, né? Então a matéria orgânica é tamponada, tem poder tampão e confere esse poder ao solo, de maneira que o solo resiste à mudança de pH. Solubilidade, disponibilidade de nutrientes é outra propriedade química importante. Solubilidade, disponibilidade de nutrientes. Vários ácidos minerais e orgânicos, como o ácido húmico, o ácido fúrico, né, uminas, ácidos minerais, sulfúrico, muriático, resultam da decomposição da matéria orgânica e auxiliam na solubilização dos minerais sólidos. Então, quando a matéria orgânica se decompõe, ela libera ácidos, minerais e orgânicos. Esses ácidos minerais e orgânicos atacam os minerais da rocha, e com isso favorece solubilização de minerais para a solução do solo. É o que a gente chama de intemperismo químico, por ação de ácidos. Devido à sua alta CTC, a matéria orgânica retém todos os cátions essenciais e não essenciais às plantas. Como a matéria orgânica tem alta CTC, já viu antes, ela retém os cátions essenciais e não essenciais às plantas. Até cátions que são prejudiciais à planta, como o alumínio, por exemplo. O alumínio é fitotóxico, mas ele fica retido, porque a CTC é alta, né? Eventualmente ele vai para a solução do solo. Então, a CTC da matéria orgânica é alta e se junta à CTC dos argilos minerais, e com isso há uma redução nas perdas de minerais por percolação, né? Percolação é o mineral ser dissolvido na água e levado pela água para camadas profundas do solo e que ficando indisponível para as plantas, né? Ele fica eventualmente fora do ciclo biológico, pode ficar lá há muito tempo, né? Até voltar para o ciclo biológico. Isso é uma perda quase irreversível do ponto de vista de agricultura, que a gente cultiva todo mês, todo ano, né? Não vai esperar, sei lá, 100 anos para ter um nitrogênio de novo. Isso aí foram as propriedades químicas, físicas e químicas. Aí existem as propriedades biológicas. Se a gente fosse falar de cada uma, ia muito tempo. Então, fizemos um resumo aqui, as propriedades biológicas. A matéria orgânica vai influir no crescimento, desenvolvimento dos micro-organismos. Que a matéria orgânica, ela fornece nutrientes e alimento. Na verdade, a matéria orgânica é para os micro-organismos abrigo, água e alimento. É tudo que eles precisam, né? Abrigo, água e alimento. A bactéria vive dentro da matéria orgânica, tira os nutrientes que precisa e a energia e a água. Age como reservatório de nutrientes para as plantas. Então, a matéria orgânica é abrigo, água e alimento para os micro-organismos. É tudo que eles precisam na natureza. Não precisam de mais nada, só isso. Ok? Alguém pode estar pensando, professor, a biologia ficou muito reduzida. Mas por que não vamos falar de muitas coisas para não complicar mais, né? Vamos ficar só nisso mesmo. Influi no crescimento e desenvolvimento dos micro-organismos. Se eu perguntar na prova, quais são os efeitos da matéria orgânica sobre as propriedades biológicas? Aí vocês botam do modo de vocês, né? Baseado nisso aqui, ó. Influi no crescimento, desenvolvimento dos micro-organismos, porque fornece nutrientes, água, energia. Age como reservatório de nutrientes para as plantas. A matéria orgânica é abrigo, água e alimento. A matéria orgânica é abrigo, água e alimento para os micro-organismos. Micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, os actinomicetos. Aí vocês dão vazão à imaginação aí. Além disso, é reservatório de nutrientes para as plantas. É reservatório de nutrientes para as plantas. Como a gente já viu, na matéria orgânica estão os macronutrientes,
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes, molibdênio, zinco, cobalto, ferro, mais, níquel, etc. Todos os micros. Todos os micros e os macros. Relação carbono-nitrogênio na matéria orgânica do solo. Essa relação carbono-nitrogênio ela é importantíssima porque ela tem a ver com a decomposição da matéria orgânica. Tem que ter uma relação carbono-nitrogênio favorável nos resíduos de planta e animais para que os micro-organismos decomponham essa matéria orgânica. O micro-organismo decompõe a matéria orgânica usando o carbono como seu esqueleto carbonífero, né? E usando o nitrogênio para a formação das suas aminoácidos e proteínas. Sem isso, ele não tem como crescer, né? Além disso, deriva a energia que está nas ligações carbono-hidrogênio, carbono e oxigênio. Relação carbono-nitrogênio na matéria orgânica do solo. A relação carbono-nitrogênio dos resíduos de plantas é muito variável. Essa relação varia muito em função da idade da planta, do tipo de planta, se é uma leguminosa, fabácea, ou se é uma graminha, poácea, ou se é outra espécie qualquer, e dependendo da idade da folha, enfim, da parte que vai ser decomposta. Da relação carbono-nitrogênio de plantas é muito variável. Nessa plantinha aqui, que é milho recém-plantado, a relação aí é baixa, de 10 para 1, 10, 12 para 1. Né? A decomposição é imediata. Já que estamos com esse quadro aí, vejam aqui no solo, ó, a palhada da cultura anterior, né? Do que a gente chama de cultivo mínimo, quer dizer, um cultivo plantado sobre o outro, do resíduo do outro, matéria orgânica do outro. Esse outro pode ser soja, né? Pode ser girassol, amendoim. Então, interessa que o milho foi plantado sobre a palhada do outro. Isso a gente chama de cultivo mínimo. E aqui vocês estão vendo o pivô central, essa cultura sendo irrigada o pivô central. O pivô central irriga toda a plantação, tantos vários hectares. Então, numa plantação dessa, recém-formada, a relação carbono-nitrogênio aqui é de 10 a 12 para 1, né? 10 a 12 para 1. Né? Uma plantação jovem, 10 a 12 para 1. Mas se ela estiver já no final do ciclo, né, já decadente, aí seria 100 para 1. Então, a relação mais estreita, a decomposição é mais rápida. Ok? Então, essa relação carbono-nitrogênio pode variar de 10 a 12 para 1 em algumas leguminosas jovens e no humus. Leguminosas jovens, ali era graminha, poácea, né? Milho. Mas em leguminosas jovens, ela pode variar de 10 para 1 a 12 para 1. E nessas circunstâncias, leguminosas são poáceas. Nessas circunstâncias, a decomposição é rápida. A 100 para 1 na palha de alguns cereais, como no milho, né? O milho, já no final do ciclo, dá 100 para 1. Aí a decomposição é mais lenta. Por quê? Porque tem muito carbono para pouco nitrogênio. Esse 100 é carbono. Vamos ver aqui, ó. Relação carbono-nitrogênio na matéria orgânica. A relação carbono-nitrogênio dos resíduos de planta é muito variável, que vai depender da planta, da espécie de planta, da família da planta, do estágio de desenvolvimento, da cultura e até da parte da planta, se é folha, se é fruto, se é semente, enfim. Essa relação pode variar de 10 para 1 a 12 para 1 em algumas leguminosas jovens e no humus. O que é humus? É a fração estável da matéria orgânica no solo. Essa relação 10 para 1, 12 para 1, a decomposição é rápida, porque tem carbono e nitrogênio em abundância para a bactéria. Ela vai usar o carbono no seu esqueleto carbonífero e também para derivar energia. E vai usar o nitrogênio para formar as aminoácidos e proteínas. E aí crescer, se reproduzir, se multiplicar. Já a relação 100 para 1, de palhas de alguns cereais, como aquele milho lá, é uma relação que não é boa, a decomposição aí é lenta. Por quê? Porque tem muito carbono para pouco hidrogênio, né? Então, vai faltar um pouco nitrogênio. Muito carbono para pouco nitrogênio. Me desculpem aí, acho que eu falei hidrogênio. É nitrogênio. Então,
100 é carbono e 1 nitrogênio. Então, tem muito carbono, vai ter muita energia, vai formar o esqueleto carbonífero e tal, mas como é que vai formar as proteínas, os aminoácidos proteínas, se não tem nitrogênio, né? Interpretação da relação carbono-nitrogênio. Então, significa que a decomposição da matéria orgânica, numa relação de 100 para 1, é bem mais lenta do que 10 para 1, 12 para 1. Né? Acontece, mas é um processo bem mais lento. E aí a bactéria tem que tirar nitrogênio de outra fonte, em geral do solo, para poder decompor esse material. Aí se ela tirar do solo nitrogênio solúvel, vai fazer falta à planta. A planta vai amarelar, né? Vai ficar clorótica e pode até morrer por falta de nitrogênio. Interpretação da relação carbono-nitrogênio do solo. Ó. A relação carbono-nitrogênio menor ou igual a 12 é estreita. Sendo estreita, a composição é rápida do material. De 12 a 20 é média e ainda acontece a decomposição. Maior do que 20 é larga. Quer dizer, aí começa a prejudicar o processo de decomposição. A relação carbono-nitrogênio normalmente é mais estreita, ó, no subsolo do que na camada superficial do solo. Porque no subsolo vai chegar só o humus por lixiviação. E na camada superficial, onde o agricultor incorpora, onde tem mais matéria orgânica. Em solo de regiões áridas, porque as plantas produzem pouca biomassa, e essa biomassa é consumida pelos animais e resta muita coisa, muito pouca coisa, quase nada para virar humus, em solo de regiões áridas. Em solo de regiões quentes e úmidas, porque o processo é acelerado, tem calor e tem água, então a decomposição é rápida. E quanto mais decomposta tiver a matéria orgânica do solo. Então, quanto mais decomposta tiver a matéria orgânica do solo, mais estreita é a relação carbono-nitrogênio. Por exemplo, no humus. O humus, a relação carbono-nitrogênio é bem mais estreita, né, como a gente já viu, de 10 para 1, 12 para 1, do que na matéria orgânica que não foi decomposta. Pode chegar a 20 para 1, 30 para 1, e aí vai. Até 100 para 1. Em solos neutros, que ácido. No solo neutro, a relação carbono-nitrogênio é mais estreita do que em solos ácidos. Por quê? Porque as bactérias preferem solos neutros. Elas agem melhor no solo neutro. Então, decompõem mais rapidamente no solo neutro do que em solos ácidos. Já os fungos vão bem no solo ligeiramente ácido. Princípio para a manutenção da matéria orgânica do solo. Como manter a matéria orgânica do solo, né? Retornar todos os resíduos de plantas e animais, de outros materiais orgânicos para o solo. Retornar todos os resíduos e outros materiais orgânicos para o solo. O agricultor não faz isso, né? Adicionar N extra e calcário, se necessário. O N extra é se a relação for larga, para equilibrar aquela relação lá, carbono e nitrogênio. E calcário, se o pH for muito baixo, para equilibrar, elevar o pH entre 6,5 a 7, que é onde as bactérias se desenvolvem melhor. E, portanto, decompõem mais rapidamente a matéria orgânica. Aplicar fertilizantes minerais e orgânicos, se necessário, só se necessário. Aplicar fertilizantes minerais e orgânicos, se necessário, e aplicar de graça, né? Arar e gradear apenas o necessário, quer dizer, fazer o que a gente chama de cultivo mínimo. Cultivar na palhada da cultura anterior, como naquele milho. Arar e gradear somente se necessário. Procurar não ficar removendo muito o solo, porque aí aumenta a erosão, né, etc. O solo se torna mais instável. Você ara muito, movimenta muito o solo, vem uma chuva grande, aí leva a camada mais fértil do solo, que é os 20 centímetros iniciais. Então, arar e gradear apenas necessário. E evitar a erosão. Evitar a erosão é que eu já disse, né? Mas tem todas aquelas práticas que são feitas para minimizar os efeitos da erosão. Aquelas lá, cultivo em curva de nível, né? É uma. Manter culturas, no entorno da propriedade, para minimizar os efeitos do vento.
erosão pelo vento, cultivo mínimo, cultivar sobre a palhada da cultura anterior. Então, uma série de práticas. Manter o solo com alguma vegetação, nunca deixar o solo nu, né? Porque aí favorece a erosão. E algumas outras medidas que podem ser feitas no sentido de, não digo evitar a erosão, mas minimizar os efeitos da erosão. Elevar o teor de humus de um solo cultivado é um processo difícil, porque é lento. E o agricultor não vê o resultado, ele não acredita. Elevar o teor de humus de um solo é um processo difícil, porque é lento, leva muito tempo. O mais interessante é fazer adições frequentes, de quantidades pequenas de matéria orgânica não decomposta, né? E vai incorporando normalmente, né? Sem se preocupar muito, e o tempo faz o resto. Cerca de um terço do carbono da matéria orgânica é aproveitado pelos micro-organismos. Só um terço. O resto é perdido como CO2. E a relação carbono-nitrogênio vai se estreitando, né? Até chegar no humus, que é de 10:1, 12:1. Então, cerca de um terço de carbono da matéria orgânica do solo é aproveitado pelos micro-organismos, o seu esqueleto carbonífero. O resto é perdido como CO2. É claro que eles tiram também a energia, né, dessa quebra do carboidrato, glicose, CO2 e água, né, libera energia. Eles usam também a energia. Aí só um terço do carbono, a matéria orgânica, é aproveitado pelos micro-organismos. O resto é perdido como CO2 e, é claro, quando perde CO2, a relação carbono-nitrogênio vai se estreitando, né? E você vai perdendo oxigênio, carbono, né? CO2. E o nitrogênio se mantém, então a relação carbono-nitrogênio estreita até a condição de humus, em que ela está bem na relação de 10:1 ou 12:1. Níveis críticos, matéria orgânica, interpretação. Níveis críticos, só para efeitos práticos. Menor do que 1,5%, o solo é pré-desértico. Teor baixo. O solo de Irauçuba ali, por exemplo, pré-desértico, deve ter isso aí, 1,5% ou menos. Entre 1,5% e 2%, o teor é médio. Quando fala matéria orgânica do solo, é humus. Maior do que 2,5%, o teor é alto. Agora, um solo ideal para a agricultura, o ideal deve ter 5% de matéria orgânica. É o dobro do maior aí, né? 5%. Então, o solo ideal para a agricultura tem 5% de matéria orgânica, 45% de partículas minerais, 50% de água e ar. Esse 50% de água e ar pode variar, pode ser 30 de ar, 20 de água, pode ser 30 de água, 20 de ar, 25% de ar, 25% de água. Mas isso aí varia, porque a água e o ar ocupam os espaços porosos do solo, os microporos e os macroporos. Os microporos ficam dentro dos agregados estáveis. E os macroporos ficam entre os agregados, da parte externa. Então, normalmente, o ar, por ser mais expansivo, um fluido mais expansivo, eles ocupam os macroporos e a água os microporos. Mas eles estão constantemente trocando de espaço, né? Entra água, sai ar, entra ar, sai água. Então, permanentemente eles são revezados no solo, digamos assim, né? Um substitui o outro. Quando tem pouca água, tem muito ar. Quando tem pouco ar, quando entra muita água, expulsa o ar. E vice-versa. Esse aqui é apenas um desenho de forma simplista, né? Muito simples. Uma ilustração, qualquer criança vai saber disso aqui, né? Mas que ajuda a gente a compreender alguns aspectos que podem não ter ficado muito claro, né? Então veja que isso aí é um ciclo, né? Ciclo da matéria orgânica. No ciclo a gente pode começar de qualquer lugar, né? É como uma aliança, né?
Vamos começar pelas refeições. Então, das refeições sobra alguma coisa, né? Sobra casca de fruta, né? Casca de banana, casca de, sei lá, o que mais? É, resto de comida, até cozido, feijão, arroz. Esse material, ele pode ir para ser reciclado, uma pilhagem. A pilha de composto no recipiente. Então, aqui o que vai se perder mesmo é só isopor e plástico. Isopor e plástico vai para o lixo. Ó, daqui das refeições, aí, resto de alimento, fruta, bagaço de fruta, bagaço de laranja, casca de melancia, de abacaxi, de berinjela. Não, daqui plástico e isopor. Aí sim, plástico e isopor é lixo. Não tem problema, aí pro lixo. O resto é matéria orgânica. Essa matéria orgânica vem para uma pilha de compostagem, um recipiente. Tem quem faça isso em casa, não tem problema não. Não fede nem nada. Nessa pilha de compostagem, ela fica aí durante alguns meses, uns 3 meses. Você tem que aguar, controlar a temperatura e tal. Aí no final você vai obter, né, o composto. Ele chama aqui corretivo orgânico. Mas é um composto. E por que é composto? Porque é composto. Composto porque é composto. Composto de quê? De resto de animais, de resto de plantas, de resto, né? Então é uma coisa composta, por isso que é composto. Corretivo orgânico. Então composto orgânico. Está chamando de corretivo, mas vamos chamar de composto orgânico que é melhor. Ou deixa corretivo mesmo, né? Então esse corretivo orgânico ou composto orgânico já é o resultado da decomposição desse material pelas bactérias, fungo, protozoário, xinomyceto. Aqui pode ser também minhoca, tem um minhocário aqui, né? Aí você vai ver que vai gerar um bocado de bichinho aí, vai ter inseto, vai ter aranha, vai ter esse ambiente aqui, ele próprio vai produzir uma vida enorme aí de ácaros e outros bichos vão aparecer aqui. Não se preocupe não que eles estão todos decompondo esse material. No final, aí deve levar uns 3 meses, na minha opinião, né? No final, você fica aguando, é claro, e controlando a temperatura com um ferrinho ali. Introduz um ferrinho, uma vez por outra você tira a temperatura. Não pode aquecer demais não. Se tiver acima de 45 graus, você bota uma águazinha para baixar, né? Depois de todo esse processo, você tem o corretivo orgânico, que eu vou chamar de composto orgânico. Isso você pode comprar nas casas veterinárias, nas lojas que vendem plantas, em jardins, tem me dê composto e tal. Pode comprar também uma de minhoca, lá também tem. Aí, esse material que é o corretivo orgânico, na verdade é composto orgânico, é adubo. Aí você vem para adubar as plantas, né? Aí você pode adubar a bananeira, que deu a banana, pode adubar o abacaxi, que deu o abacate, o abacaxi, a cultura do abacaxi, abacate, etc. Enfim, geralmente você usa muito em hortaliças para cultivar cebolinha, coentro, berinjela, tomate, pimentão e outras culturas. Esse material vai para o consumo novamente, vai para a mesa. O que sobrar vem novamente para a compostagem. E aí esse ciclo ele vai se repetir, né? Ele fica se repetindo porque é um processo natural, é um processo da natureza. Se você não fizer isso em casa, a casca, o fruto que apodreceu, o resto de comida, o que quer que você descartou, isso vai seguir esse ciclo em algum lugar onde você jogar no terreno, em qualquer lugar. Porque isso aqui é uma lei natural, né? A reciclagem, o ciclo da matéria orgânica. A matéria orgânica vai ciclar de qualquer jeito, ou na sua casa, onde você botar fora, onde você descartar, ok? Gente, era basicamente isso que eu tinha para dizer vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, mande pelo meu e-mail, por favor, evandrofreire@hotmail.com. E ao receber esse exercício
Ao receber esse material, vocês devem elaborar um questionário, 10 questões sobre ele. As questões devem ser subjetivas em número de 10, que vocês vão elaborar, responder e enviar para mim. Depois a gente vai também fazer um estudo dirigido desse material, certo? Todos esses trabalhos vão servir para a nossa avaliação, além da frequência, né? Além da frequência. Ok? Mandem, por favor, dúvida pelo meu e-mail. E ao receberem, iniciem a elaboração do questionário. Não precisa ser uma coisa muito imediata, mas o ideal é que seja mandado uma semana depois, né? Que a gente mantenha essa rotina de toda semana responder um questionário, mandar, ou então responder uma atividade, que vai também atividade, ou então estudo dirigido, que eu estou bolando aí. E esse material vai todo ser usado como avaliação, a nossa avaliação, para compor a nossa avaliação. Ok? Não tendo mais nada, eu agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra, né, se Deus quiser, no próximo encontro, com outro assunto, né? O próximo assunto vai ser acidez sólido-calagem, tá? A gente se encontra no próximo assunto daqui a 1 ou 2 semanas, talvez. Daqui a 2 semanas. Ok? Obrigado. Tudo de bom. E que Deus nos abençoe, né? Para gravação.